Bem-vindo! Vamos para mais uma conversa. Olha, eu quero começar essa conversa com você, esse papo com você, trazendo um questionamento. O meu questionamento é: o que está acontecendo com essa geração? O que está por detrás de comportamento, de atitude bizarro, totalmente desumano que nós estamos vivendo nos nossos dias, que nós estamos presenciando nos nossos dias, onde nós podemos encontrar uma explicação, uma resposta para esses tipos de comportamento. É exatamente sobre esse assunto que hoje nós vamos conversar. Eu quero conversar com você sobre o impacto de trauma sobre a vida das pessoas. Nós estamos diante de uma geração profundamente marcada por traumas não tratados. Para essa conversa eu quero ler com você Efésios capítulo 4, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade, como toda espécie de maldade. Por que você acha que Deus, ele nos ensina, nos deixa essa orientação na sua palavra? O que Deus sabe de trauma? O que Deus sabe dessa geração? É interessante quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio uma palavra como essa, fica muito nítido alguns aspectos da natureza divina, como por exemplo a soberania de Deus, como por exemplo a onisciência de Deus, que Deus tem um conhecimento profundo de tudo que está acontecendo. Ele não precisa de ninguém para informar ele do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Ele é onisciente. E uma coisa que fica muito mais claro ainda é a onipresença de Deus, que Deus está presente. E mais poderoso de tudo diante disso é o poder que a Bíblia tem. É o poder atemporal da Bíblia. Como a Bíblia, ela é um livro presente, atual e mais atualizado que a humanidade tem. Na Bíblia você tem resposta para questionamento que à luz da ciência, à luz da filosofia, à luz da religião, você jamais poderia ter, mas a palavra de Deus nos dá a resposta. Esse versículo bíblico, ele está falando claramente do efeito de trauma. Trauma. O que é uma pessoa amargurada? Algo aconteceu na vida dela que gerou essa emoção. O que significa aqui? Livrem-se de toda a maldade. Por que Deus fala isso? Simples, óbvio, direto. Deus sabe que as nossas emoções adoecem a nossa alma e contaminam o nosso corpo. Essas emoções, como ira, amargura, raiva, elas vão fixar na nossa memória emocional. E quando elas fixam na nossa memória emocional, elas passam a governar as nossas decisões, afetando o nosso relacionamento e o nosso comportamento, tanto espiritual, tanto emocional, quanto mental e físico. É uma cadeia, ela afeta a alma, afeta a mente, afeta a alma, afeta o espírito e se manifesta na nossa vida física, no nosso mundo físico, no dia a dia. E essa realidade é importante que você entenda que ela se aplica a todas as pessoas. É muito importante que você entenda isso. Ninguém está imune dos efeitos colaterais do pecado. O trauma, ele desconfigura a nossa identidade. Observa que o estilo de vida que nós vemos hoje, ele é um reflexo claro de uma geração perdida. Nós vivemos hoje cercado de pessoas que o inimigo ensinou a aprender a disfarçar a dor, mas não buscar cura, não buscar solução. Então o que a gente vê? Nós vemos pessoas cada dia buscando alívio em distrações, em vícios, em estilo de vida que prometem prazer, mas que não entrega propósito. O que acontece então quando a nossa identidade ela se desconecta da verdade de Deus? A nossa mente ela entra em colapso e ela vive desesperadamente em busca de pertencimento, de sentido, mesmo que isso significa que a pessoa tenha que abandonar quem ele realmente é, como Deus o criou para ser e tornar qualquer coisa que a sua mente o convencer a ser. Presta atenção nisso. Qualquer coisa que a sua mente convencer
a ser. E é exatamente o que nós vemos hoje. Nós vemos hoje pessoas que estão assumindo a identidade totalmente desconectada de sua biologia e da sua espiritualidade. Nós vemos hoje adultos que estão se identificando com animais como cachorro, gato, lobo, tartaruga e mais, exigindo serem tratados como tal. Nós vemos jovens que estão perdidos na fluidez de identidade, sem saber quem de fato eles são, se são homens, se são mulheres, se são ambos ou nenhum. É uma confusão tão nítida que responde o que Deus afirma na sua palavra: o mundo jaz no maligno. E esse estilo de vida totalmente autodestrutivo está sendo normalizado como liberdade, quando na verdade são sintomas de uma identidade ferida e totalmente distorcida. O problema aqui ela não é a diversidade, o problema aqui não é sobre escolha e o problema também não é sobre a expressão pessoal. O problema é o colapso de uma identidade causada por uma dor não tratada. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, basicamente a palavra de Deus nos exorta o seguinte: cuidem-se para que ninguém prive você, para que nada te impeça de alcançar, de viver debaixo da graça de Deus. E ele fala: vigia, cuida, para que nenhuma amargura crie raiz dentro de você e brotando, ele vai dizer, causa uma perturbação profunda, prejudicando a sua vida. O que você acha? Tá claro a palavra de Deus? Tá muito claro. É presente essa palavra? É presente. Existe resposta mais clara do que isso? Certamente não. Então observa, essa confusão ela não vem do Criador. Ele é resultado de um sistema que rejeitou Deus e que agora está buscando resposta em seu próprio caos. Romanos capítulo 1, versículo 28, ele diz: assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazerem tudo quanto as suas mentes malignas podem imaginar. Provérbio 23, 7, claramente está escrito: assim como o homem pensa, como o homem imagina, como o homem acredita na sua alma, assim ele é. O poder de trauma não é apenas o que ele causou na vida da pessoa, mas é a crença silenciosa que ele deixa e agora programa a vida do indivíduo ao caos. As feridas emocionais não curam sozinhas. Elas precisam ser ressignificadas à luz da palavra de Deus. Você vai ouvir pessoas dizendo assim: não, mas se uma pessoa creu em Cristo, ele é livre. Porque se o Filho de Deus vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Eu quero ler algumas coisas muito importantes para você nesse livro aqui. Preste atenção nessa leitura aqui, que é muito interessante. O Homem ao Máximo. Ele vai dizer assim: o fato de ter sido salvo não faz muita diferença em sua vida. Mas, quanto maior a quantidade da palavra de Deus tivermos absorvido, mais semelhante a ela e a Cristo seremos. Mas para isso precisamos absolvê-la pelo Espírito. Olha só, João capítulo 8, 32 e 36, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36, ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus apresenta aqui dois elementos, duas coisas que é importante no processo de transformação, de libertação, de mudança na nossa vida. Na cruz, Jesus nos liberta da condenação eterna, do domínio e da escravidão do pecado. Sim, isso é verdade. Mas somente a palavra pode nos libertar da mentalidade deformada pelo pecado. A ideia aqui é muito simples. A cruz nos salva do inferno, mas a verdade nos salva da destruição interna. Então a verdade é, enquanto essa geração não voltar para a verdade de Deus, apegar-se à palavra, aprender a reprogramar, a ressignificar todos os impactos do trauma, todos os efeitos colaterais do pecado que está dentro de nós, deformando
a nossa mente para vivermos de acordo com o padrão desse sistema, nós vamos cada vez mais vendo coisas mais absurdas acontecendo e nós vamos ver cada vez mais o homem criado à imagem e semelhança de Deus se distanciando cada vez mais daquilo que foram criados para ser. E a verdade aqui é muito séria. Não importa se já entregaram a vida a Jesus ou não, é preciso conhecer a verdade. Quero terminar essa conversa, quero terminar essa aula afirmando para você que há esperança, que existe cura sim, a restauração é possível, mas aqui é preciso entender que não adianta tratar o comportamento se a raiz ainda está sendo alimentado. Por quê? Por crenças que foram geradas por mentiras causadas pelos traumas que são efeitos colaterais do pecado na vida das pessoas. Então eu espero que essa aula, eu espero que essa conversa te ajude a entender o que está acontecendo no nosso mundo e entenda que é grave, mas ao mesmo tempo entenda que a cura, a restauração é possível e que é preciso ir até a raiz para dissolver toda aquela mágoa, toda aquela ira, todo aquele ressentimento dentro das pessoas. Ali sim exige técnicas para acessar a mente, o inconsciente da pessoa e perceber toda a confusão que está ali dentro do núcleo emocional da pessoa para que ela realmente tenha clareza e ela possa enxergar a luz de palavra de Deus e ela possa reprogramar a sua mente à luz da verdade. Romanos 12:12 ele diz: não aceita como normal aquele que esse mundo apresenta como verdade, mas transformem-se pela renovação da vossa mente.